Estamos de volta com a segunda parte do programa. Concluímos a primeira parte falando sobre a embriaguez, sobre a pena que é aplicável e que, pela pena prevista, 6 meses a 3 anos, trata-se de uma infração de médio potencial ofensivo, o que faz com que o autor desse crime tenha um benefício chamado suspensão condicional do processo. Mas embriaguez, em síntese, são essas linhas que eu tracei. Mesmo que ele não sopre o etilômetro, mesmo que ele não forneça sangue ou urina para exame laboratorial, para saber a concentração de álcool por litro de sangue, é possível provar essa embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora de outras formas. A prova testemunhal, perícia médica, vídeo, qualquer outra prova, até a confissão dele pode ajudar. Bom, vamos falar de um outro crime que causa muita repercussão, principalmente quando resulta lesão grave ou morte. É o crime de racha. O crime de racha é definido no artigo 308 da Lei 9.503. O crime de racha é quando o indivíduo ele disputa uma corrida não autorizada. Só que o racha não é só corrida. A gente associa que racha quando há uma corrida, 2 carros, 3 carros, disputando quem está chegando e vai chegar primeiro em determinado ponto. Mas, na verdade, qualquer tipo de competição automobilística não autorizada pela autoridade competente configura o crime de racha. Então, vamos dar uma lida no que diz a lei hoje sobre o crime de racha. Só vou fazer uma advertência que, segunda-feira retrasada, foi publicada uma Lei 12.971, uma lei que alterou o Código de Trânsito de novo, querendo endurecer, querendo tratar de forma mais dura o autor do crime de racha. E ela trouxe algumas considerações, algumas perplexidades, que eu já vou comentar. Só quero que entenda o seguinte: eu vou mostrar agora o artigo 308, que ainda está em vigor, mas que em novembro ele vai ser revogado, porque essa lei de segunda-feira, essa lei 12.971, ela vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Então, em novembro começa a nova redação do artigo 308. Mas até lá é o que a gente vai falar aqui. Então vamos dar uma olhada na definição do crime de racha trazida pelo artigo 308 da Lei 9.503. Participar na direção de veículo automotor em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Multa e suspensão ou proibição de submeter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Bom, esse crime, ele é um crime que gera perigo concreto. Para você ter a configuração do crime, o delegado tem que conseguir visualizar e o promotor na ação penal que vier a propor vai ter que demonstrar que ele praticou racha, essa disputa, essa competição, e trouxe perigo para pessoas, porque se disputou racha em local inóspito, inabitado, sem movimento nenhum, sem possibilidade de aparecer pedestre ou outros veículos, não vai ter o crime. Vai ter infração de trânsito, mas não vai ter crime. Porque o crime de racha é o que o técnico
classificaria de crime de perigo concreto. Então tem que ser demonstrada a periculosidade real da conduta. Não basta disputar o racha. Bom, havia muita discussão. Qual discussão? Pratiquei essa disputa não autorizada, que pode se configurar com a corrida, pode se configurar, por exemplo, com um motociclista fazendo uma manobra conhecida como zerinho, ficar rodando, queimando o pneu até o pneu estourar. Pode ser empinando uma motocicleta, pode ser qualquer modo de competição não autorizada. Então o que acontece? Se um indivíduo pratica essas condutas e não lesiona ninguém, mas traz um perigo. Por que traz um perigo? Porque tem pessoas perto, tem sempre os bobos, né, prestando atenção, batendo palma, e tem outros indivíduos que estão no ponto de ônibus, está indo para casa, tem nada a ver com aquilo e acaba correndo risco. Se não for produzida nenhuma lesão, apenas um perigo, nós temos aí o crime com essa pena de 6 meses a 3 anos. A mesma pena da embriaguez. Logo, estamos diante de um crime de médio potencial ofensivo. É um crime cuja pena máxima ultrapassa 2 anos, logo não é o juizado especial que julga, é o juízo comum. É uma infração penal que, por não se enquadrar no conceito de menor potencial ofensivo, o que a pena é superior a 2 anos, a pena máxima, o autor desse crime não é beneficiado pela composição civil dos danos, com efeito extintivo da punibilidade, não é beneficiado com a transação penal e nem é beneficiado com a medida descarcerizadora. Como assim? Repetindo o que eu falei na embriaguez. Se o camarada é flagrado praticando uma infração penal de menor potencial, cuja pena é até 2 anos, o delegado vai liberar o camarada. O delegado vai pegar um compromisso daquele criminoso que foi flagrado, ele se compromete a comparecer ao juízo, ao juizado especial, quando intimado, e ele vai sair pela porta da frente. É uma medida que evita o cárcere. Mas o racha, ainda que não tenha gerado nenhum dano efetivo, a pena é de 3 anos. Se a pena é de 3 anos, não é juizado especial, não aplica a Lei 9.099, não aplica essa medida descarcerizadora. Então é cadeia, vai preso. Porém, cabe fiança, mas vai preso. Mas uma questão muito polêmica é quando essa disputa não autorizada, ela produzia um resultado morte. Então vamos imaginar, eu estou querendo aparecer, fazer uma manobra, estou competindo, usando meu carro para poder correr, para poder fazer a manobra, acaba que meu carro, ele capota e eu lesiono um popular que assistia àquela exibição. E esse popular acaba vindo a óbito em razão desse impacto, desse atropelamento. Então fica provado que eu, durante a disputa de um racha, eu produzi uma morte. A dúvida era, aquele que mata durante uma disputa de racha, ele responde por homicídio culposo, aquele homicídio em que não tem a intenção de matar, que a pena é de 2 a 4 anos, ou é um homicídio doloso, um dolo chamado dolo eventual. Dolo eventual é quando o indivíduo ele não quer praticar o resultado criminoso, não quer matar, mas ele sabe que está praticando uma conduta arriscada, sabe que há o risco de matar, mas ele é indiferente. Não quero matar, mas se morrer, dane-se, não estou nem aí. Esse é o homicídio doloso com dolo eventual. Eu não quero, mas se acontecer, não me importo.
Então havia uma discussão muito acirrada se durante a prática do racha houvesse o resultado morte por um dos participantes do racha, se essa morte ia ser atribuída a título de culpa, homicídio culposo, pena de 2 a 4 anos de detenção, ou se seria um homicídio atribuído ao condutor, do participante do racha, a título de dolo eventual, que a pena é 6 a 20 anos, e talvez até homicídio qualificado, 12 a 30, muito mais grave. Então havia essa disputa. O entendimento que era mais favorável ao criminoso, ao réu, era você considerar que foi homicídio culposo. E o entendimento mais severo, que era o entendimento que apontava para o homicídio doloso com dolo eventual. E por ser homicídio doloso, era julgado até pelo tribunal do júri, pelos jurados. Bom, o que predomina hoje? Você encontra juízes no Brasil afora, ora entendendo que é homicídio doloso, ora entendendo que é homicídio culposo, mas há uma predominância em padronizar o entendimento de que morte durante o racha é homicídio doloso com dolo eventual. E os tribunais superiores, quando eu digo tribunais superiores, eu estou falando do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a nossa corte máxima. Os tribunais superiores vinham padronizando, consolidando o entendimento de que morte provocada durante disputa de racha é homicídio doloso com dolo eventual. Uma interpretação muito menos benéfica para o criminoso, muito rigorosa, mas era o que predominava. E é o que predomina ainda. Porém, a Lei 12.971, que é uma lei que a gente já falou sobre ela, que agora em maio, ela alterou o Código de Trânsito, ela trouxe uma perplexidade. Qual foi outra perplexidade que essa Lei 12.971, que só vai entrar em vigor em novembro, se não revogarem antes, porque ela está muito polêmica? Qual é a perplexidade que trouxe? Ela alterou o artigo 302, que fala do homicídio culposo, e ela alterou o artigo 308, que fala do racha. Lá no 302, que fala do homicídio culposo, ela previu um parágrafo 2º como qualificadora se o homicídio culposo foi praticado durante a disputa de racha. E lá no artigo 308, também previu como qualificadora se durante o racha houver uma morte culposa. Em outras palavras, a maioria da jurisprudência e os tribunais superiores engessaram o entendimento: morte durante racha é dolo eventual, é homicídio doloso. O legislador acabou de dizer que se houver racha e a morte for culposa, é apenas uma qualificadora do homicídio culposo, ou a morte culposa é uma qualificadora do racha. O que isso quer dizer? Para o técnico e até para o cidadão de casa, o legislador deixou claro: é errado engessar o entendimento de que, havendo morte durante o racha, é homicídio doloso com dolo eventual. O próprio legislador permitiu que o intérprete concluísse que aquela morte foi culposa. Como? Se ele fala do homicídio culposo e diz que o racha é apenas uma qualificadora, é porque, em outras palavras, está dizendo que é possível falar em homicídio culposo durante um racha. Se vai lá para o artigo 308, que fala do racha, e prevê, o parágrafo 2º, se eu não me engano, que se houver morte durante o racha e ficar provado que a morte não foi desejada e nenhum agente aceitou o risco de produzi-la, ou seja, se a morte foi culposa, isso vai funcionar como qualificadora do racha.
Está dizendo que é possível falar em racha e morte culposa. Então, hoje, a tese dos advogados, dos defensores, é o seguinte: olha, está errado o juiz condenar meu cliente por homicídio doloso, só porque aquela morte foi produzida em circunstâncias de disputa de racha, porque o próprio legislador agora prevê o racha como qualificadora do homicídio culposo e previu a morte culposa como qualificadora do racha. Então, o legislador deixou claro: pode coexistir morte culposa e racha. Pode até haver dolo eventual, mas também pode se falar em homicídio culposo. Vai ter que analisar o caso concreto para ver se vence a tese de que a morte foi culposa ou dolosa. Porque até o advento dessa lei, o que predomina é que teve morte durante o racha é homicídio doloso. Não vinha aceitando a tese do homicídio culposo, mas agora o próprio legislador deixou claro que é possível. Pode ser homicídio doloso? Pode, mas pode ser homicídio culposo. Tanto é que eu, legislador, editei a Lei 12.971 e disse que o racha qualifica o crime de homicídio culposo e diz que a morte culposa qualifica o crime de racha. Então, é perfeitamente possível coexistirem essas duas figuras, racha e morte culposa. Então, para a defesa, ficou uma tese muito mais interessante do que o que vinha prevalecendo até hoje, e provavelmente vai prevalecer até novembro, quando então essa lei entrar em vigor. Essa foi a primeira perplexidade que essa lei nova trouxe no que tange ao racha. Uma segunda perplexidade, que também está causando muita dúvida, e é realmente incompreensível. Por quê? A gente vai observar se o legislador não está falando da mesma coisa, a mesma conduta, e está prevendo pena completamente diferente para o mesmo fato. Está punindo a mesma conduta em dois artigos diferentes e prevendo penas bem diferentes. A Lei 12.971, ela previu, vai entrar em vigor em novembro, mas ela previu agora que homicídio culposo vai ter uma qualificadora se esse homicídio culposo foi produzido em circunstâncias de racha. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Então previu o racha como uma qualificadora do homicídio. Então, homicídio culposo com racha, reclusão de 2 a 4 anos. Essa lei nova vira para o artigo 308, que fala do racha, e diz: olha, estou disputando o racha. Se ocorrer uma morte durante o racha, essa morte for culposa, a morte culposa vai funcionar como qualificadora do racha, e a pena vai ser reclusão de 5 a 10 anos. Muito mais grave. Como é? Não estou entendendo nada. No 302 fala em morte culposa e racha, reclusão de 2 a 4. No 308 fala de racha e morte culposa, reclusão de 5 a 10 anos. É o mesmo fato, é o mesmo acontecimento que foi previsto como crime, como qualificadora no 302 e sancionado com 2 a 4 anos de reclusão. E temos aqui o 308, que também fala de racha e de morte culposa, sendo sancionado com 5 a 10 anos. É incompreensível. Foi uma redação muito mal feita. Isso vai trazer problemas técnicos, porque de repente o juiz vai querer condenar pela pena do racha, qualificado pela morte culposa, 5 a 10 anos, a defesa vai brigar nos tribunais superiores para que aplique a pena do homicídio culposo, que é 2 a 4, muito mais benéfico. Então, a gente vai encontrar muita resistência para a aplicação dessa lei, que não está em vigor ainda, mas já está causando um rebuliço nos meios acadêmicos, que já começam a discutir antes mesmo da lei entrar em vigor, e quando ela entrar em vigor, vai haver muita briga aí entre juízes, promotores e defensores em geral. Bom, mas é uma lei que a gente tem que prestar atenção
porque é uma lei que fala de um tema importante, que é o homicídio culposo na condução de veículo automotor, e fala do racha, situações que tanto vitimizam as pessoas no Brasil afora, já que os números da violência no trânsito são números que equivalem a números de guerra. Então o cidadão tem que estar antenado a isso. O cidadão tem que ser cidadão, tem que estar sempre se informando, principalmente daqueles assuntos que passam perto de nós. A gente não pode ficar alheio a isso. Bom, a gente vai falar agora de um outro crime, que também é muito comum, que é o crime de conduzir veículo automotor sem habilitação. A gente vai dar um intervalinho aos comerciais, daqui a pouco estamos de volta.